tarde, galera. Aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química aqui, galera do Revisa Enem. Estou aqui para mais uma aula, como eu tinha falado com vocês, em pleno sábado, um sábado maravilhoso aqui, última semana de agosto. Vocês acabaram de ter uma aula maravilhosa com meu nobre amigo Cícero. E peraí, eu tô escutando um fundo aqui musical. Chega aqui, meu amigo Cícero! Ele não foi embora. Eu adoro essa música assim, da função quadrática. Vamos lá? Vamos lá. Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em seu gráfico não é mais que uma parábola. Com A positivo, com cavidade pra cima, A negativo, com cavidade pra baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, você vai passar. Aê! Com um cara desse que não passa não, gente. O cara é bom, mesmo, viu? Tinha que trazer meu amigo Cícero aqui. Eu acho massa essas músicas assim com esse negocinho, né? De instrumento. É verdade, um chame. Eu ia atrapalhar a aula dele, mas quando eu cheguei, ele já tinha terminado, finalizado a aula dele. Mas a gente vai, da próxima vez, vai fazer uma interdisciplinaridade, né? De matemática, logaritmo. Vamos fazer alguma coisa, ó. Já chegando em logaritmo. Então vai ter aula de logaritmo com a gente, viu? Aqui também, né? Galera, show de bola aqui. Tinha que trazer meu amigo Cícero pra cantar essa música. Eu acho arretada essa musiquinha dele da função quadrada, que tá indo embora agora, né? Então, chegando aqui, grande sábado de alegria. Queria aqui, primeiramente, trazer algumas informações importantíssimas. Meus filhinhos, anota aí. Olha o Robes, garotinho, que tem aqui uma informação que a minha diretora Larissa passou aqui no meu fone agora, dizendo: professor Gustavo Pinheiro, tem que dizer aqui essas informações que são extremamente de importância aqui sobre o nosso simulado, galera. O simulado que vai acontecer aí para vocês de Rondônia, tá? Anote aí, deixa um espaçozinho na sua agenda, que vai ser um mega simulado que o Revisa está fazendo, você sabe muito bem, na nossa plataforma, que vai ter vários prêmios aí especiais, que não vamos dizer o que vai ser, né, meu diretor? Não vamos dizer, garotinho, o que vai ser, mas são prêmios extremamente importantes. Até eu quero participar, mas meu diretor está dizendo que não pode não, né, diretor? Pode não, mas eu queria para ganhar um prêmiozinho. Eu nunca ganhei nada, meu filhinho, nunca ganhei nada, tá? Então anota aí na sua agenda, dia 1º de setembro vai ter o primeiro dia de simulado, e como eu estou vendo aqui, nós vamos ter a parte de quê? Vamos ter a parte de linguagem, ciências humanas e redação, como é de praxe na prova do Enem. Você sempre tem que o primeiro dia estar referente ao primeiro dia do Enem também, que é a prova de a parte de linguagem e redação. E no dia 3 de setembro, garotinho, é o nosso dia, garotinho, é o dia da alegria, é o dia de você estar lá fazendo o seu simulado virtual, tomando aquele Nesquik de morango. Para mim é um clássico, o Nesquik de morango, ou simplesmente aquela geleia de mocotó. Não tem coisa melhor você fazer um simulado com aquela geleia de mocotó ou um Nesquik de morango, e melhor ainda, um chandelle. Eita, gota serena, o chandelle é um clássico. Então você vai estar nesse dia, né, fazendo seu simulado aí de ciências da natureza e, claro, matemática, no dia 3 de setembro, tá? Então são 90 questões cada dia. Não perca essa oportunidade, gente, de fazer esse simulado, pois você vai estar fazendo um treinamento de fato do que você está vendo aqui no Revisa, né? Está tendo também nas suas aulas aí, e aplicando o seu conhecimento. Então acho extremamente importante estar dando esse recado, e eu vou lembrar, evidentemente, mais na frente para vocês esse grande recado aí do nosso simulado. Mas vamos agora, garotinho, vamos agora falar um pouco do nosso assunto. Eu tinha deixado já lá nas nossas redes sociais, né, a rede do Revisa, a aula de hoje, cálculos químicos, garotinho, cálculos químicos. E aí muitos já fica pensando: pelo amor de Deus, professor, esse assunto eu odeio, não sei o que. Calma, meu filhinho, calma, garotinho. Você vai ver aqui com a gente que não é uma coisa do outro mundo, é ter paciência, ter calma,
para você responder, tá? Questões de cálculos químicos é você ter a interpretação para poder entender o que de fato esse assunto vai nos trazer. Então tenha muito calma que o cálculo, minha gente, não é um cálculo extraordinário não. É um cálculo bem tranquilo, uma regrinha de 3, uma somazinha e você corre pro abraço. Vai correr pro abraço e a gente vai mostrar como é isso, tá? Galera, quando se fala em cálculos químicos, nós temos que pensar que esses cálculos foram feitos lá para os átomos, né? Para aquelas moléculas. O universo que nós temos macroscópico? Não, um universo microscópico. Algo muito pequeno, um estudo bem íntimo da matéria. Então, quando se fala em cálculos químicos, a minha primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: como é que a gente calcula a massa de algo tão pequeno? Então, para calcular a massa de qualquer coisa, eu tenho que apontar aqui para vocês algo extremamente importante, como foi a evolução dos cálculos de massa. Então, vamos aqui acompanhar na nossa tela, o diretor vai jogar para vocês o seguinte, a imagem que tem aí, como calcular as massas da matéria. Observe naturalmente que você está vendo aí várias imagens, né, de balanças. Balanças que tem de fato uma maneira de calcular a massa. Então você tem a primeira balança aqui, joga aqui garotinho. Você tem essa primeira balança aqui, uma balança que era muito comum, onde você colocava pesos e do outro lado você colocava a matéria que você queria pesar. Então imagine numa feira, você vai comprar 1 quilo de feijão. Então vinha um camarada, colocava 1 quilo, um peso de 1 quilo de um lado, e no outro lado, você teria justamente o quê? Você teria a medida que você queria colocar, a matéria que você queria comprar. Então, quando a balança equilibrasse, é porque você teria o peso da nossa matéria. Tranquilo? Evidentemente ficou claro isso daí, beleza? Aí você tá vendo a outra balança, garotinho, a outra balança, tá? Essa outra balança que você tá vendo, ela já é uma balança mais precisa, o que você vê muito nos frigoríficos, tá? Essa balança aqui, você vê muito nos frigoríficos, já é uma balança digital, tá? Essa balança daqui, que vocês estão vendo agora, é uma balança que a gente usa muito na área acadêmica, de laboratório, uma balança que se chama analítica, onde ela vai ter uma quantidade de algarismos significativos maior, tá? Então aqui é uma balança analítica, uma balança usada em laboratório. Aqui você tem outra balança também usada em feira, tá? Uma balança que não é digital. E aqui, garotinho, meu filhinho, aqui você tem a balança onde você vai ver seu peso. Então, aqui é um registro, vou até ampliar. Quando eu me pesei, estava marcando lá 71,2 quilos. Vocês acreditam nisso? Será que eu tô com isso tudo? Não, né, meu garotinho? Quando eu fui me pesar, agora, há pouco tempo, estava marcando 98 quilos. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô obeso, né, garotinho? Né? Eu tô obeso, né? Não, isso quer dizer o quê? Tem um significado, galera, muito grande. Quando a balança resiste o teu peso, tipo, Gustavo tá pesando, vamos botar 100 quilos, tá? Isso quer dizer que eu sou 100 vezes mais pesado do que 1 quilograma, onde 1 quilograma é a unidade de referência para o cálculo de massa. É isso que significa as medidas que tem na balança. Ela está lhe indicando quantas vezes você é mais pesado do que 1 quilograma. Então, tudo que eu coloquei para vocês são balanças que têm finalidades de verificar peso. Se você analisar aqui, trabalhamos desde a balança, né, antiga, né, passamos por uma balança de frigorífico, outra, a balança analítica que é usada em laboratório e evidentemente a balança que você vai se pesar. Mas aí vamos para a química. Na química você trabalha com algo mais pequeno, ainda menor ainda, né? Uma coisa bem menor. E o que é bastante menor é o átomo. Então você me pergunta, professor, essas balanças que estão aí, tem como pesar o átomo? Evidentemente que não. Trabalhar uma matéria micro, como é o átomo, e o átomo dividido em N partículas,
né? O átomo tem prótons, o átomo tem nêutrons, o átomo tem elétrons, então fica complicado. Então você precisa de uma balança de maior precisão. Existe essa balança? Evidentemente que sim, existe essa balança. E essa balança, ela é chamada de espectrômetro de massa, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? É uma balança extremamente precisa, como vocês estão vendo na imagem, e ela calcula a massa de um átomo, tá? Ela vai ter com forma de chegar ao cálculo de a massa de um determinado elemento. Mas na prática, para calcular a massa deste elemento, nós vamos fazer cálculos que mostrem como é que você pode calcular a massa de um átomo e a massa de um elemento. E aí é importante destacar como é que vai chegar a este cálculo. Todo mundo sabe que dentro de um átomo, o que é que você tem? Prótons, você tem nêutrons e você tem elétrons. Então a lógica é, se eu pegar prótons, nêutrons e elétrons, eu posso somar tudo que tem ali, prótons, nêutrons e elétrons, e eu vou ter a massa do átomo. Perfeito. Sendo que isso aí é uma massa que não tem nenhum valor unitário, não tem uma unidade para expressar. Então, para calcular a massa atômica, a famosa massa atômica, o que foi que os químicos pensaram? Eles pensaram em uma referência. Quando você se pesa, a referência é quilograma. Então, qual seria a referência do átomo para o peso de um átomo? Então, os caras escolheram, primeiramente, um átomo que é extremamente abundante na natureza. Em tudo que você imaginar, ele vai estar presente. Ah, professor, hidrogênio. Não, não é o hidrogênio, é o carbono. O carbono, galera, ele está presente no nosso corpo, ele está presente na sua blusa, no seu lápis, nas árvores. Cara, carbono é uma matéria que faz parte 100% da nossa vida. Então, os caras, para determinar a massa de um átomo, eles escolheram o carbono 12 para ser a referência. Então, foi daí que começou o estudo da massa atômica. Então, vem aqui para a tela para eu mostrar esse detalhe para vocês. Beleza? Joga aí na tela, meu diretor. Então, veja só. Para calcular a massa atômica do carbono, primeiramente, eles pegaram o carbono 12, que é um tipo de carbono, que é o mais abundante na natureza, e dividiram esse carbono 12 em 12 fatias, onde, olha o homem, garotinho, esse cara aqui, ele pegou uma fatia desse carbono 12 e fez a seguinte conclusão: um 12avos desse carbono 12 equivale a uma unidade de massa atômica, tá? Essa unidade de massa atômica, ele vai resumir como um U, tá? Um U é esta unidade de massa atômica. Então, repare bem, para determinar a massa atômica de um determinado átomo, foi escolhido o átomo de referência, e este átomo de referência é o carbono 12. E esse carbono 12, como é que foi feito? Dividiu ele em 12 fatias, onde um 12avos desse carbono é equivalente a uma unidade de massa atômica. E aí eu vou fazer a seguinte analogia, garotinho. Anota aí, meu filhinho, essa analogia que eu vou fazer ali, tá? Anota aí, garotinho, vamos lá. Qual é a analogia? Eu vou pensar em balança aqui, tá? Então, meu diretor, deixa eu apagar aqui essa parada e vou aqui fazer justamente a análise aqui da minha situação para os meus alunos entenderem a história. O seguinte, o que é que eu vou fazer aqui? O que foi que eles pensaram? Olha aqui para a imagem que eu tenho. Primeiramente, eu peguei uma fatia deste carbono, tá aqui, uma fatia, que é o carbono 12, e coloquei na balança. Automaticamente, quando eu coloquei esse peso, do outro lado, você vai perceber que a balança, ela teve um declive para o teu lado esquerdo, né? Você vai ter um declive para um lado. Naturalmente, eu quero pesar o outro átomo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocando átomos de um outro lado até que a minha balança fica equilibrada. Então, vou colocando átomos, e eu observei
que foram necessários colocar 16 unidades de oxigênio para minha balança equilibrar. E isso, galera, foi acontecendo em todos os atos, entenderam? Joga aqui, diretor, para eles olharem aqui para mim e ver o que eu quero dizer. Observe só, o que foi que eles fizeram? Diretor, garotinho, diretor, então bota aqui a minha imagem aqui. O que foi que eles fizeram? Eles colocaram uma fatia desse carbono 12 na balança, a balança automaticamente teve um declive, né, natural, e do outro lado eles foram colocando átomos do outro elemento, até que a balança equilibrou. Quando a balança equilibrou, eu acabo de concluir o peso do outro átomo. Então foi assim que foi feito. E aí você vai perceber que naturalmente, se eu peso matérias diferentes, a quantidade vai ser diferente. Imagine, se eu quero pesar 1 quilo de feijão, beleza? 1 quilo é a referência. Eu boto o feijão lá, beleza. Eu vou botar grãos de feijão. Será que essa quantidade em grãos de feijão é a mesma de arroz? Não é. Não é nunca a mesma de arroz. Porque são matérias distintas. Então, por isso que a massa atômica dos demais elementos irão ser diferentes. E aí eu vou tirar uma conclusão bem interessante. A seguinte, observe aqui no meu quadro. Observe que a massa atômica de qualquer elemento químico, repare aqui nesse detalhe, a massa atômica de qualquer elemento químico indica quantas vezes a massa do átomo é maior do que uma unidade de carbono 12. Então, quando eu observo essa massa atômica do oxigênio aqui, o que é que eu vou concluir? Que ela é 16 unidades maior do que uma unidade de carbono 12. Então, não esqueçam, a massa atômica de um átomo, ela vai indicar quantas vezes ela é maior do que uma unidade de carbono 12. Lembrando que o carbono 12 foi o átomo escolhido como a referência para o cálculo da massa do átomo. Então, oxigênio foi 16, vamos botar outro exemplo aqui. Eu vou dizer que o ferro, tá aqui o ferro, a massa atômica do ferro é 56U. Isso quer dizer o quê? Que é 56 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. E assim é que foi determinada a massa atômica dos elementos. Agora, do átomo, perdão. Mas tem um detalhe. E eu quero apontar aqui para vocês. Chega para cá, garotinho. Tem um detalhe que eu quero apontar para vocês. Na natureza tem um problema. Vocês não irão encontrar na natureza um só átomo de carbono, por exemplo. Você vai ter vários carbonos. Na natureza você não vai encontrar um tipo de cloro, você vai encontrar vários cloros, o que a gente chama de vários isótopos. Então houve uma preocupação, como é que iria montar uma tabela periódica com esse resultado. Quando você olha a tabela periódica, tem lá o valor, massa atômica. Mas tem um grande detalhe. Eles fizeram um cálculo para jogar ali através de uma média. Porque eu tenho na natureza vários isótopos. Eu tenho, por exemplo, 3 hidrogênios. Eu tenho 3 oxigênios. Eu tenho 2 cloros. Como é que o cara iria montar uma tabela para cada situação? Não tem como. Então, para montar a massa atômica de um elemento químico, eles tiveram que fazer o que a gente chama de uma média ponderada. Professor, por que você está explicando isso tudo pra gente? Porque, galera, na bendita prova do Enem, meu garotinho, uma bendita prova do Enem, a bendita prova que você vai fazer, meu filhinho, lá não tem a tabela periódica. Então, se não tem a tabela periódica, por que não eles inventaram uma questão para você ter que calcular a massa atômica de um determinado elemento? Porque eu acredito, joga para cá, garotinho, para cá, eu tô olhando para cá, eu acredito, meu filhinho, que ninguém vai decorar a massa atômica de todos os elementos químicos. Então, naturalmente, eles podem fazer vocês realizarem esse cálculo. Esse cálculo que eu falei que é uma média. Cuidado, meu amigo Cícero, a função quadrática. Ele canta naquela musiquinha que eu acho muito massa. Ele com certeza em algum momento vai falar de média ponderada. Então, para determinar
a massa atômica de um elemento químico, eu vou pegar os átomos que existem deles por aí e fazer uma média, essa média ponderada. E a partir desta média ponderada, eu vou ter a massa atômica do meu elemento. Massa atômica do meu elemento que vai para a tabela periódica. É assim que se faz o cálculo, tá certo? Então, se liga, que eu vou botar aqui um exemplo para vocês, tá? Vamos pro quadro, meu diretor. Joga lá o quadro. Olha só. O detalhe que eu tenho aqui para vocês é o seguinte. Eu tenho que a massa atômica do elemento, como está explicado aqui, é uma média ponderada das massas atômicas existentes na natureza de cada átomo. Então, vai se fazer uma média ponderada para chegar na massa atômica. Então, por exemplo, garotinho, eu tenho que existe o cloro 35 e o cloro 37, sendo que o cloro 35, ele tem 75% e o cloro 37, ele tem 25%. Então, como é que se faz o cálculo da média ponderada? Então, ó, garotinho, massa, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, massa atômica do cloro vai ser igual a... Gente, o meu primeiro cloro, que é o cloro 35, ele vai ter na natureza em 75%. Como é uma média ponderada, soma, tá? O segundo cloro, que é o 37, ele vai contribuir com 25%. Isso tudo na minha média ponderada, eu vou dividir por 100%. E aí eu vou perceber que no final, nessa conta maravilhosa, que a massa atômica do cloro é igual a 35,5 U, onde U significa unidades de massa atômica. Então você vai somar, chega para cá, você vai somar a porcentagem multiplicado pela massa do átomo, soma esses resultados e divide pela quantidade percentual. E uma coisa extremamente interessante que você vai notar, sempre na massa atômica de um elemento, que vem através de uma média ponderada, o resultado que tu vai encontrar é o resultado mais próximo daquele que tem a maior porcentagem. Professor, essa porcentagem quer dizer o que mesmo? Anota aí, meu filhinho. Olha, bisgarotinho, anote. Essa porcentagem é a quantidade que tem na natureza. O cloro que tem mais na natureza é o cloro 35. E o que tem menos é o outro. É assim que se faz o cálculo, tá? Então é o que tem na natureza. E olha uma coisa massa. O resultado foi quanto que eu te falei? 35,5. Era fato que o resultado ia ser próximo de 35. Por quê? Porque o cloro 35 é o que tem a maior quantidade percentual. Então, sempre a média ponderada leva ao resultado de quem tem mais na natureza. Quer ver outro exemplo? Coloquei aqui do lado o hidrogênio. Repare bem, o hidrogênio, você está vendo que tem o 98, né? Tem o hidrogênio que é o 1, tem o hidrogênio 2 e tem o hidrogênio em massa 3. Mas o hidrogênio 1, ele tem na natureza em 98%. Gente, se eu faço o cálculo da média ponderada, evidentemente que o meu resultado vai estar mais próximo de 1. E é verdade. Veja que quando se faz o cálculo, e como é o cálculo? Pega 1, multiplica por 98, mais 2 multiplicado por 1,5, mais 3 multiplicado por 0,5. Divide todo mundo por 100 e cheguei aqui resultado 0,25. Ah, professor, é isso, agora eu estou começando a entender. Por isso que na tabela periódica existem resultados quebrados. Evidentemente, garotinho, é por isso mesmo, meu filhinho, que vai ter resultados quebrados, porque foi feita uma média ponderada, né? E como existem vários átomos iguais por aí, tem que se fazer essa média ponderada para chegar a esse resultado. Tranquilo? De boa? Então é assim que se faz o cálculo da massa atômica para a tabela periódica. Poderia cair na sua prova? Por que não? Eu não acho impossível. Eu acho provável. Até porque na sua prova não tem a tabela. Então ele pode evitar,
foi descoberto um elemento tal e ele tem tanto na porcentagem na natureza 1, o outro tem outra porcentagem, o outro tem mais outra porcentagem. Qual é a massa atômica deste elemento? Aí você faz a média ponderada. Isso pode acontecer tranquilamente na tua prova. Beleza? Tranquilo? Agora, quando se vai para uma molécula, eu chamo de massa molecular. É o que eu vou colocar para você, garotinho. Anote aí, meu filhinho. Anote, garotinho. É isso que eu vou lhe mostrar agora. A massa molecular. A massa molecular, que é a soma, tá, galera? É a soma das massas atômicas. É você somar tudo que tem. Tanto faz o composto C iônico como o composto C molecular. A soma de tudo que tem numa molécula, você vai chamar de massa molecular. Então, nesse tipo de questão, onde você tem que somar tudo, é necessário que na prova do Enem, ele coloque para vocês, e evidentemente tem que colocar, o valor de cada massa atômica para você ter que fazer o cálculo. Ninguém aqui, garotinho, vai ter que decorar, né? Porque é demais. Eu decorar a massa atômica e foi a minha época, né? Quando era estudante, o professor falou, ei, meu filho, esse elemento químico tá onde, garotinho? Eu falei, eita, danado, eu tenho que decorar. Mas não tem que decorar. Eu boto assim, tabela periódica não é para decorar, é para utilizar. Então, por isso que numa questão do Enem, todas as informações que foram necessárias, eles têm que colocar para vocês. Então vamos para o quadro, para fazer a massa molecular? Me joga aqui, garotinho, no quadro. Ó, eu tenho aqui a primeira molécula, se não uma das mais conhecidas, H2O. Observe que do lado eu coloquei a massa atômica do hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, a massa atômica do carbono, do oxigênio, do magnésio e do enxofre, para poder fazer a minha questão. Eu tive que colocar, porque ninguém vai adivinhar. Então, como é a massa molecular da água? Fácil. São 2 hidrogênios multiplicado pelo peso de um hidrogênio, tá? Mais a massa de um oxigênio, 16. Então, 2 com 16, 18. 18U, lembrando que U é unidade de massa atômica. Agora, vamos para a molécula H2SO4. São 2 hidrogênios multiplicado por 1, um enxofre que vai dar 32, e são 4 oxigênios multiplicado por 16. 4 vezes 16 dá 64, 64 somado com 2 dá 68, né? Dá 66, perdão, e 66 com 32, 98. Beleza? Vamos para a molécula C6H12O6, que é a glicose. São 6 carbonos, multiplicado pela massa de um carbono, que é 12. São 12 hidrogênios, multiplicado pela massa de hidrogênio, que vale 1. São 6 oxigênios, multiplicado pela massa do oxigênio, que é 16. Somando tudo, é igual a 180 U, onde U é a unidade de massa atômica. Agora me joga aqui, garotinho, para eu colocar o peso do último. O peso do último, que é o hidróxido de magnésio, popularmente conhecido como leite de magnésia. Eita, professor, já vi falar disso aí. Quando meu pai está com azia, ele toma leite de magnésia, porque ele elimina a acidez, né, professor? É isso mesmo, é, garotinho? Evidentemente. Quando você está com azia, que é acidez estomacal, para eliminar, para neutralizar um ácido, o que é que você vai usar? Uma base. Então você vai ter realmente uma sensação de melhor. Mas cuidado, viu, garotinho? Cuidado, viu, garotinho? Minha amiga ali da Libras vai dizer, cuidado, viu, garotinho? Quando você também tomar leite de magnésia, cuidado na dose, meu filhinho. Cuidado, porque leite de magnésia é um laxante muscular. Você pode tomar, meu diretor, e ficar todo obrado. Aqui te chama aqui na Paraíba, ficar obrado. Aí de ficar obrado, viu? Tem que tomar pouquinho por leite de magnésia, não é muito não, garotinho, tá? Então vem pra cá. Como é que calcula a massa molecular dessa substância? Fácil. Ó, magnésio. Eu tenho aqui o magnésio, que o peso dele é 24. Mas aí tem um detalhe, que é quem está dentro desse parênteses. Você pode fazer de duas formas, aí vai de cada um.
Eu fiz assim, eu somei o 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio. Onde 16 mais 1 vai dar 17. E esse número de fora, ele vai ser multiplicado por 2, né? O valor de dentro. Onde 2 vezes 17 vai dar justamente o quê? 34. Onde 34 somado com 24 vai dar 58. Então você pode fazer assim. Ou, se você optar, você pode fazer de outra forma. Você pode pegar o 2, multiplicar por 16 e o 2 multiplicado por 1 e somar com 24. Mas vai ter que dar o mesmo resultado. Então, a maneira que você vai realizar o cálculo vai do que você achar mais fácil, tá? Ou você soma quem está dentro daqueles parênteses, a massa atômica, e multiplica pelo índice que eu estou falando, que é esse daqui, ó, o índice 2, ou você faz individualmente. Pega o índice, multiplica por um que está dentro, mais o índice multiplicado por outra matéria que está dentro e vai somando. Então a habilidade é sua da matemática. Você vai fazer da maneira que você acha melhor. Então, viu aí, galera, o que a gente começou a estudar? Observaram a ideia da nossa aula? Chega para cá. Vocês perceberam que até agora o que eu tenho falado com vocês é uma evolução para cálculo de massa, né? E aí, quando se fala em massa de cálculo químico, você tem que pensar numa ideia bem pequenininha, que é a ideia do átomo, né? Então você viu que a massa atômica foi baseada numa referência, onde a referência foi o carbono 12, baseado no carbono 12 que os caras determinaram a massa dos átomos, tá? Onde se, porventura, o magnésio que eu fiz ali há pouco tempo é 24, você vai dizer que é 24 por quê? Porque são 24 unidades maior do que uma unidade de carbono 12. É assim que eu tenho que pensar. Mas o que vai para a tabela periódica é um pouco diferente. Porque na tabela periódica é feita uma média. Porque na natureza não irá existir só um tipo de magnésio. Existem 3 magnésios. Então, desses 3 magnésios, com a sua quantidade percentual na natureza, é feita uma média ponderada. E daí dessa média ponderada, você tem um resultado e é jogado na tabela periódica. Foi assim que os caras fizeram. Outro detalhe também, que nós vamos ter na nossa natureza, não é somente átomos. Quando esses átomos se combinam com outros átomos diferentes, eles vão formar compostos. Compostos que podem ser moleculares e compostos que podem ser iônicos. Compostos, são compostos, tá? E aí, para determinar a massa de um composto, é atribuído o nome de massa molecular. Onde a massa molecular é você somar a massa de todos os átomos envolvidos dentro daquela estrutura. Com muita calma você vai fazendo a massa molecular, porque é um cálculo quantitativo muito importante. Você não pode errar, porque se errar pode dar um erro muito grande no seu cálculo químico, que é o que eu vou executar agora com vocês. O que eu estou fazendo até agora, meu diretor, garotinho, o que eu estou fazendo agora é só uma base para o que a gente vai entrar no mundo da química de cálculos, tá? É a base, vem para cá, meu diretor, joga aqui. Essa é a base, tá? O que eu vou falar agora para vocês é de uma unidade que os químicos inventaram para classificar qualquer quantidade de matéria. Ele vai sair do mundo microscópico e vai para o lado macroscópico. A gente vai sair do lado micro e vamos para o lado macro. Agora o negócio vai pegar. Porque, meu amigo, você não vai tratar de átomo, né, meu filho? Átomo é muito pequeno. Eu quero saber do átomo numa escala maior, né? Eu quero ter essa noção com vocês. Então, vamos falar em quantidade de matéria do universo micro para o macro. E aí, meu filhinho, olha, garotinho, vem o nome mol. Eita, gota serena, pelo amor de Deus, professor. Mol, eita, esse é o vilão do Enem. Realmente, gente, de fato, eu não vou mentir aqui para vocês,
Mas vocês vão ver que não é uma coisa extraordinária. É calma, 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 tá? Então, o nome mol, gente, nada mais é qualquer quantidade de matéria. Bota na cabeça, Gustavo, é mol, eu sou matéria. Sendo que eu vou pegar a minha intimidade microscópica e trazer para o lado macroscópico. Eu vou relacionar algo pequeno com algo maior. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu vou sair do mundo micro e vou relacionar com o mundo macro, tá? Então, não esqueça o que é mol, quantidade de matéria. Onde essa quantidade de matéria irá ser representado em unidades macro. Essa é a ideia que eu vou colocar para vocês, tá? Então, a primeira coisa, quando se vai falar de mol, tá? O mol ele vai relacionar com algumas unidades. E uma unidade que é muito relacionada ao mol é grama, peso, né? E aí vem o nome de massa molar. Vem para cá, garotinho, massa molar. Onde a massa molar, que vocês estão vendo aqui na minha figurinha, ela é a massa em gramas para um mol. Então, quando eu chego aqui, vem para cá, diretor, me joga aqui para eles. Quando eu chego aqui, e aí eu quero que vocês prestem atenção, que eu falo 1 mol, é a mesma coisa de falar quantidade de matéria. Eu vou dizer assim, gente, uma quantidade de matéria pesa uma massa. Essa massa que pesa uma quantidade de matéria, eu vou dizer que é a massa molar. Massa molar é a massa em gramas para uma quantidade de matéria. Sendo que o nome quantidade de matéria, eu vou deixar de falar um pouco e vou falar mol. Mas lembre-se, falar mol é falar quantidade de matéria. Eu até brinco, sabe, meu diretor? Aqui, né? Quem fala é o professor Gustavo, aqui é o professor eu sou da Paraíba, né? A gente até fala, ei, eu vou pegar um mol ali, eu vou pegar um mol de banana. Ninguém fala o mol de banana, né? Eu vou comprar um mol de banana. Ninguém fala, né, minha amiga? Tá aí da Libra. Alguém fala o mol de banana? Não fala não, né? Mas fala, me dê um mol de coentro. Me dê um mol de coentro aí, né? A gente fala, me dê um mol de coentro. Aqui a gente fala assim, né? Então a gente vai nessa vibe. Então não esqueçam, mol é quantidade de matéria. Mas essa quantidade de matéria a gente vai expandir para o mundo macro. Onde a primeira expansão que eu fiz foi para massa, que é a massa molar. Repito, o que é massa molar? É a massa em gramas para uma quantidade de matéria que é um mol. Sendo que agora eu vou relacionar também esta quantidade de matéria, ou seja, um mol, para um universo micro. Eu fui para o macro, que é a massa, e eu vou voltar para o micro. Esse micro, eu vou relacionar esta quantidade de matéria em termos de átomos ou moléculas. Quando eu relaciono em termos de átomos ou moléculas, o que é que eu vou falar? Da famosa constante de Avogadro. Eita, gota serena. Fala aí, viu, minha amiguinha? Constante de Avogadro. Avogadro foi o cara que tentou estabelecer quanto equivale um mol de átomos. Quanto equivale? Ele não conseguiu, por falta de tecnologia. Mas outros cientistas conseguiram e ficou conhecido como a constante de Avogadro. Onde a constante de Avogadro diz os quê? Para qualquer quantidade de matéria, eu vou atribuir uma constante de 6 vezes 10 a 23. Mais uma vez, para qualquer quantidade de matéria, ou seja, para um mol, a quantidade de matérias, de entidades que ali vai ter, é de 6 vezes 10 a 23. Professor, eu vou decorar isso? Jamais. Isso é dado. Como também é dado a massa de uma matéria. É dado, você não vai ter que decorar. Você não precisa decorar massa molar e você também não vai precisar decorar a constante de Avogadro. Mas é importante saber que a massa molar, como também a constante de Avogadro, representa uma quantidade de matéria, ou seja, um mol. Ponto. É isso. Vocês entenderam que o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sair de um lado micro, vou para o lado macro, mas eu posso relacionar o mundo macro,
também com o mundo micro, simultaneamente. Mas essa é a ideia do cálculo químico. E aí, galera, vocês vão ter várias questões de cálculos químicos da prova do Enem. E eu vou fazer com vocês, evidentemente, né, meu garotinho? Evidentemente, garotinho, vou fazer com vocês. Tenho que fazer com vocês. Vocês têm que entender como é que é isso na prática. Não adianta eu estar só falando aqui, eu tenho que mostrar como é na prática. Beleza? Minha amiga ali da Libras está com toda a gota serena, né? Como eu falo para toda vez na minha última aula, vamos agradecer aqui a nossa equipe de Libras que está aqui presente. Apareça aí, bota a cabeça aí, meu filho, bota a cabeça aí para ver você também, ó. É uma equipe aqui de Libras, tá? Fazendo essa parte de inclusão social que é extremamente importante, eu acho sensacional. Eu dei parabéns na última aula, porque eu sei como é difícil para a área de exatas ter que fazer símbolos que nem existem. Eu acho que agora vocês já inventaram toda a nomenclatura de símbolos, eu acho, porque tem sinais, né? Me corrigiu ali o garotinho. Olha o Hobbes, professor, olha o Hobbes, professor. Sinais, toda essa parte de sinais, né? Eles têm que desenvolver, né, cara? Você falar de alguns números da química, números quânticos. Tem algumas coisas que eu me lembro quando eu dava aula. Eu tive a oportunidade de dar aula local que tinha alunos, né, com a questão auditiva. Caracas, meu! É isso. E aí, eles faziam assim, professor, eu acabei de inventar um símbolo aqui que não tinha não, né? O sinal, né? E aí, cara, eu tenho que dar os parabéns, porque de fato é uma inclusão muito importante, isso tem que ser rotineiro, toda a sala é para ter, né? Evidentemente tem um custo, mas isso não é custo, é investimento. Incluir essa galera aí, elas têm muito que nos oferecer, né? São pessoas de grandes potenciais, são pessoas especiais, né? Já disse, são pessoas especiais, tá? Então fica aqui meus parabéns, eu não posso deixar de sempre fazer esses agradecimentos, porque é muito importante, beleza? Tranquilo? Dá tchauzinho lá, boy. Bota a cabeça lá, dá tchauzinho pra galera aí, ó. Dá tchau, valeu, é isso aí, garotinho. Então vamos lá. Vamos agora para a questão, né? Vamos para a questão. Vamos entender essa historinha aí. Então, ó, meu diretor Luke, ó o nome do cara é um nome internacional, Luke é olhar, né? Olha o Hobbes. Então, ó, Luke, se liga. Vamos para a primeira questão, meu filho. Eu não tô conseguindo levar não a primeira questão, mas vou conseguir. Pronto. Aí eu risquei ela também, ó. Vamos para a primeira questão. Professor Gustavo, ó, tem até meu nome nessa questão. Olha que maravilha. Para escrever as palavras Revisa Enem, um aluno gastou de seu lápis 0,03 gramas de grafite. Desta forma, determine quantos átomos de carbono foram gastos. Dados: massa molar do carbono 12 gramas por mol e a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Cara, olha que maravilha. E eu vou aqui deixar um slide branco para a gente explicar. O aluno foi escrever as palavras, garotinho, Revisa Enem. Revisa Enem, tá? O que é a nossa aula aqui de hoje. Pessoal de Rondônia, viu? Rondônia, viu, Sérgio? Eu fiquei sabendo que você falou Roraima, tá ficando doido, meu amigo? Rondônia, meus amigos de Rondônia, aquele abraço, né? Qualquer dia eu vou aí, bater aí, tá? Eu sei que é longe só, mas eu vou bater aí, se Deus quiser, em Rondônia, tá? Meus amigos de Rondônia, né? Para vocês escreverem lá as palavrinhas, Revisa Enem. Você gastou de seu lápis, vamos anotar aqui, 0,03 gramas de grafite. Professor, mas grafite não é carbono? É isso, garotinho. Grafite é carbono, tá? E a pergunta é, essa quantidade que você gastou de 0,03 gramas de grafite, isto simboliza para nós quantos átomos? É a pergunta da questão. Aí, evidentemente, que eu não posso esquecer que alguns dados foram colocados. E eu vou anotar aqui para vocês, tá? O primeiro dado foi a massa molar do carbono, que eu tenho que é 12 gramas por mol, tá? O segundo dado foi a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Pronto, isso foi colocado. Vou fazer agora a conta. Primeiro, vamos interpretar tudo que tem para uma quantidade. Uma quantidade de quem?
de carbono, que é a matéria. Então, uma quantidade de carbono, sendo que eu vou ser mala, né? Eu não vou falar uma quantidade, eu vou falar um mol, né? Lembre-se que quando se fala em uma quantidade de matéria, você vai falar um mol. Um mol de carbono, ele vai ter uma massa. Essa massa é a massa molar, que está aqui, ó, 12. Então, vale 12 gramas. Mas, garotinho, essa quantidade de carbono também tem uma quantidade de quê? De átomos. Eita, professor, essa quantidade é quanto? Constante de Avogadro. Para qualquer quantidade de matéria, a quantidade de átomos vai ser 6 vezes 10 a 23. Então, você coloca aqui, 6 vezes 10 a 23. Agora, o que é que você vai fazer? O que foi que o cara gastou do lápis? O cara gastou do lápis 0,03 gramas de grafite, onde grafite é uma forma do carbono. Então, vamos botar aqui, quando é 0,03 gramas de grafite, eu vou ter quantos átomos? X. Tá vendo, gente? A regra de 3 simples. Uma quantidade de matéria, que matéria é? Carbono, tem 12 gramas. Você tirou de onde? Da massa molar. Uma quantidade de matéria, que é o carbono, que é um mol, tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Onde essa quantidade de átomos, que é 6 vezes 10 a 23, constante de Avogadro. Sendo que o cara, para escrever Revisa Enem, ele gastou 0,03 gramas de grafite. Então aqui vai ter quantos átomos? X. Aí agora, ó, cruz credo, né, garotinho? Cruz credo, ó. 0,03 multiplica 6 vezes 10 a 23. E o valor de X multiplica quanto? 12. Então, ó, aplica o cruz credo, garotinho, cruz credo, garotinho, cruz credo. Ó, e você já sabe abençoado por Jesus. Não tem coisa melhor, né? Então, ó, vou fazer a conta. Eu vou fazer direto. Tipo, né, 12 vezes X. O que está multiplicando X, eu sei que vai passar o quê? Dividindo. É 12x, então 12 passa dividindo. Claro que eu vou botar aqui a unidade, 12 gramas. Aí, olha só, é muito importante nesse tipo de questão a matemática entrar junto. E aí você vai ver que é extremamente importante a notação científica. Quem gosta muito da notação científica é a galera de física, viu? A galera de física, cara, meu amigo Taveira, o homem da música também, né? O cara que usa o chapéu de cangaceiro, né? Meu amigo Taveira, viu? Vou entrar aqui, notação científica. Como é a notação científica? 0,03 é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 2. É isso que eu tenho, 3 vezes 10 a menos 2. Que vai multiplicar 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23 átomos. Meu filhinho, grama cancela com grama. Tranquilo? Vou fazer uma simplificação aqui, ó. 6 simplifica 12. Quando eu simplifico 6 com 12, vai sobrar quanto aqui embaixo, garotinho? 2. Tá botando aí, minha amiguinha da Libra? Tá botando, né? Só alegria. Então, ó, 6 com 12, simplifiquei, dividi por cima por 6, por baixo por 6, sobrou 2 embaixo. Aí, o que é que tu faz? E 3 dividido por 2, dá quanto, garotinho? Metade de 3. Diga aí, Luke. Valeu, garotinho. Não falou não, deixou no vácuo, né? Mas tá aí, tá valendo, viu? Só Jesus aí com você. Então, ó, vai dar 1,5, né? Então, vai dar 1,5, 1,5. Mas peraí. E o resto? Aí vem a matemática, a função quadrática, né? Não tem aquela musiquinha de Cícero? Aí você vai fazer o quê? Em multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, menos 2 com 23, 21. 21 o quê? Átomos de carbono. Então, meu amigo, quando o cara escreveu aqui, ó o slogan, eita, aqui, Revisa Enem, o cara gastou do lápis dele 0,03 gramas de grafite. Isto, representado em termos de átomos, foi igual a quanto? 1,5
vezes 10 a 21 átomos de carbono. Repare, essa primeira parte aqui, que é para 1 mol, ninguém vai decorar, meu filhinho. Ninguém vai decorar, garotinho. Ninguém vai decorar. Isso é dado. A quantidade de massa para uma quantidade de matéria é dado, que é a massa molar. Como também é dado a quantidade de átomos ou moléculas para uma quantidade de matéria, que é o mol, constante de Avogadro. Estabeleça essa regra de 3 e você coloca o valor do que ele quer abaixo da mesma unidade. Ó. Tá vendo? Ó? Unidade abaixo da mesma unidade. Sempre assim. O cálculo é assim. Não é uma coisa do outro mundo. Ah, professor, mas foi fácil esse exemplo. Mas vamos evoluir? Vamos evoluir? Vamos pôr um exemplo que traga outra carga emocional? Tá? Mas é importante fazer uma questão evolutiva. Para você pegar uma fácil e uma difícil. Não adianta, né? Eu vejo alguns livros maldosos. Ensina bem massa e tal. Aí quando bota a primeira questão do ITA, pelo amor de Deus, tá, a gota tá serena. Nem eu sei fazer questão do ITA. Tá? Questão do ITA nem número tem, às vezes, cara. Então, assim, tem que ser evolutivo. Eu vou numa facinha, numa mediana, chego na difícil. É assim que vocês têm que estudar, galera. Quando vocês forem estudarem, bota isso na cabeça. É questão evolutiva. Para que gradativamente você alcance o objetivo final. Não vai para mais difícil, tá? Quem conseguir, é só alegria, show de bola. Mas eu sou daquele que vou assim, ó, um degrau de cada vez. Beleza, meu diretor? Vamos para a próxima questão, garotinho? Vamos botar a próxima aqui? Então, ó, tira o print desse quadro, né? Agora é assim, né? Print. Tira o print, garotinho, disso aqui e vamos para a próxima questão. Tem que apagar, né, meu diretor? Agora, né? Essa parada, né? Aí vou aqui, ó, vou aqui, aí eu passo. Mas se eu passar, eu tenho que primeiro tirar aqui. Ah, garotinho, então vou apagar tudo e vou para a próxima. Olha aí, questão do Enem. Eita, gota séria, me deu até sede agora, viu? Me deu sede, essa água é minha, né, garotinho? Então, ó, vou aqui até tomar uma aguinha agora, H2O. Epa, essa água aqui é pura? Não é pura não. Aqui tem somente H2O? Não, meu filhinho, tem H2O mais sais minerais, não esqueçam disso, tá? A água potável que nós bebemos, ela é uma mistura homogênea e não uma substância pura. E vou beber em homenagem a vocês um brinde, tá? Um brinde ao sucesso, galera. Eita, danado. O cara vai falando, né? Aí dá sede. E cansa, né? Eu tô gordinho, eu sei, eu tô ligado que eu tô gordinho, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Ó, vou pra questão do Enem pra você sentir a pressão. Mas você vai ver que não é uma coisa do outro mundo, não, tá? Então, ó, repare bem. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Epa. Anote. Gente, as questões do Enem, apareceu um número, sei lá, grife. Não quer dizer que você vai usar, não, tá? Não quer dizer que você vai usar ou não. Mas em química, meu filho, desconfie, né? Desconfie. Se química, tem que desconfiar. Apareceu o bendito númerozinho lá, anote, porque possa ser que seja necessário. Então fica atento. Então vamos voltar aqui para a questão. Então, ó, ele disse que o brasileiro consome 500 miligramas por dia de cálcio. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Epa, outro número. Ele está dizendo que a quantidade recomendada é o dobro. Eu consumo 500 miligramas por dia, mas é o certo? Não, o certo é o dobro. Então, fica atento a esse detalhe aí, tá? Já é uma informação importante pra gente. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas, né? Então, o que acontece aqui? Vamos passar para o outro lado, garotinho. Epa, eu risquei aqui, garotinho. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Ah, eu apaguei tudo, mas não tem problema não, tá? Vamos passar. Aí, olha só. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio, anote mais uma vez, ó.
ele deu a constante de Avogadro, que você não vai decorar nunca, e a massa molar do cálcio 40. A quantidade mínima de átomos de cálcio, ele quer saber essa quantidade de átomos de cálcio, a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades. Garotinho, olha só essa questão do Enem. Vocês viram que o brasileiro consome por dia 500 miligramas de cálcio, mas o recomendado é o dobro. Ponto. Uma informação. Ele dá a quantidade de átomos, de acordo com a constante de Avogadro, ele dá a massa molar de cálcio e pergunta qual a quantidade de cálcio que uma pessoa deve ingerir para atender às necessidades dele. Sacou? Então vamos pegar essas informações, vou anotar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte e colocar uma tela em branco e vamos responder, tá? Meu diretor tá dizendo que é a minha última questão, ó garotinho. Vê aí como passa rápido o tempo, né? Já é a última questão, cara. E vamos terminar com a questão do Enem, olha que maravilha, tá? Olha que alegria, né? Que alegria. Então, meu diretor, vou fazer aqui. Primeiro eu vou anotar o seguinte, ó. O brasileiro, ele consome 500 miligramas de cálcio. Mas o recomendado é o dobro. Foi lá o que a questão disse. O dobro de 500, tá com a gota não, eu sei fazer, é 1.000 miligramas. 1.000 miligramas de cálcio é o que é para nós recomendado, tá? Sendo que, vamos pegar as outras informações que a questão dá. A questão está fornecendo a massa molar do cálcio, que ele coloca que é 40 gramas por mol, certo? E também a questão coloca a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. E a pergunta da questão é o número de átomos de cálcio que uma pessoa deve ingerir para atender às suas necessidades. Gente, vamos partir de onde? Partir de uma quantidade da matéria. Sempre partir da informação de uma quantidade de matéria. Uma quantidade de cálcio, que é a matéria que ele está falando, pesa quanto? Epa, massa molar. Uma quantidade de cálcio, que eu chamo de 1 mol, pesa 40 gramas. Tá? Mas uma quantidade de cálcio, que é a nossa matéria, tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 átomos. Mas, gente, eu quero saber a quantidade de átomos recomendada a ser ingerida. Pera aí, o que é recomendado? É recomendado 1.000 miligramas. Mas aqui não está miligrama não, Gustavo. Aqui está grama, meu fininho. 1.000 miligramas. Vale quantos gramas, hein? Vale 1, né, garotinho? 1.000 miligramas é 1 grama. Olha que maravilha. E é pouco mesmo, porque o cara vai, eita, 1.000. Eu vou tomar cálcio com força, mas é 1 grama de cálcio por dia. Então, 1 grama de cálcio por dia vai lhe dar quantos átomos? Vai dar X. Aí, ó, minha amiga da Libra, o que é que ele faz? Cruz, credo, Jesus, cruz, credo, Jesus, cruz, credo, né? Você vai ter aqui, ó, 1 multiplica 6 vezes 10 a 23 e X vai multiplicar 40. Só alegria. Aí eu vou ser mala, tá? Não vai ser X vezes 40, eu já vou passar dividindo. Então, ó, X vai ser igual a 1 grama que multiplica 6 vezes 10 a 23 átomos dividido, garotinho, por 40. 40 o quê? Gramas. Certinho? Tranquilidade total, né? Aí, ó, grama cancela com grama. Então, o que é que eu vou ter de conta? 6 dividido por 40,
que multiplica 10 a 23 átomos. Garotinho, 6 por 40, confere aí, 0,15, né, garotinho? Vê se é isso mesmo. 6 por 40, se é 0,15. Se bata aí, mas você não me fala melhor. Olha, 6 por 40, Luke. Quanto é que dá? 6 por 40. Deve dar 0,15 o resultado, tá? Mas faça aí você também. 6 dividido por 40, 0,15, garotinho. Vê se é isso mesmo, porque eu tô fim de cabeça aqui, mas eu posso errar também, né? 6 dividido por 40, 6 dividido por relógio. 0,15. Beleza? Então tá certo, Luke. Ó, 6 dividido por 40 é 0,15. 0,15 vezes 10 a 23 átomos. Gente, você não vai ter essa resposta de 0,15. Não vai ter. Você tem que colocar em notação científica. Onde a notação científica vai de 1 até 9,9, não é assim que a gente faz? Então, para eu transformar 0,15 em notação científica, eu vou andar uma casa à direita. A matemática explica, se eu voltar aqui ó, no 0,15, uma casa à direita, a minha potência ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ah, ela vai diminuir, perfeitamente. Então, se eu volto uma casa à direita, vai ficar 1,5. Mas eu vou entender que vai ficar 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Esta é a bendita quantidade de átomos de cálcio que a pessoa deve ingerir para atender às necessidades do garotinho de cálcio. Certinho? Você viu o que a gente fez? Viu que foi 1 grama? Por que foi 1 grama? Porque o brasileiro consome 500 miligramas, mas o certo é o dobro dá 1000. Mas 1000 miligramas equivale a quantos gramas? A 1. O que foi que você fez? Botou tudo para uma quantidade de matéria. Uma quantidade de cálcio pesa quanto? 40. Uma quantidade de cálcio tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Mas quando eu falar uma quantidade, é 1 mol. Tá certo? Não esqueça esse detalhe. Então, quando é 1 grama, eu vou ter quantos átomos? X. Fiz o quê? O cruz credo, Jesus me abençoando, evidentemente. E aí, ó, fiquei com 6 por 40. Meu amigo Luke corrigiu, né? Afirmou, eu falei 0,15, ele estava correto, né, Luke? Está correto, né? 0,15. Então, 0,15 não vai ter resposta. Voltei uma casa à direita, voltar uma casa à direita, a potência não vai aumentar, a potência vai diminuir. Gente, isso é tão verdade que vai ter uma alternativa. Primeiramente, o que é que eu vou pedir? Tira um print. Tira um print, garotinho. Tira um print, ó. Eu estava olhando para onde? Tira o print. Tirou um print, garotinho? Tirou. Aí, meu amigo, joga pra cá. Eu vou fazer o que agora? Eu vou apagar isso tudo. Tirar aqui, apagar. E vou olhar as alternativas. Olha o que eu falei. 1,5, 1,5. Mas foi a resposta 1,5 vezes 10 a quanto? A 22. Então, letra B. Galera, isso que é mol. Isto é que é cálculo químico. Entenderam? É calma. Vamos lá, é calma. Vai ter uma aula minha de estequiometria. A gente vai voltar a esse tema, não se preocupe. Porque é um tema rotineiro na prova do Enem, tá? É rotineiro. Professor, eu não gosto, porque, cara, eu entendo que você não gosta. Porque cálculo, às vezes, não é todo mundo que tem afinidade. Mas é necessário. Isso vai fazer uma diferença substancial para uma prova do Enem. É calma na hora de responder, muita calma, eu sei disso. Mas, meu amigo, tu tá fazendo regra de 3, aí tu faz o cruz credo lá, ó, Jesus está contigo, né? Não tem a regra de 3? Então, cara, é paciência, tá? Galera, show de bola essa nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Vai a informação, mais uma vez, que eu tenho que dar do simulado. Fica aí para vocês um grande simulado, garotinho!
O simulado estadual vai ter prêmios, viu? Já disseram aqui que vai ter tanto prêmio que eu não vou nem dizer o que é, para você ficar aí na expectativa. Dia 1º de setembro, primeiro dia, como o Enem, você vai fazer a parte de linguagens, né? E ciências humanas com redação, garotinho, a partir das 7 horas até as 23 horas e 59 minutos. Tempo de 4 horas e meia, que é o normal, com 90 questões. No dia 3, garotinho, vem pra cá, garotinho. Dia 3 é só alegria, o professor que vai estar lá, o professor Gustavo Pinheiro, o professor Evandro, o professor Taveira, o professor Cícero, Ciências da Natureza, junto com Matemática, dia 3 de setembro, tá? A partir também aí, deve ser no mesmo horário, de 7 horas, às 23 e 59 minutos, também 90 questões, anote na sua agenda, não tem agenda mais, né? Anote no seu celular aí, bota no WhatsApp aí, vocês de Rondônia, garotinho. Sérgio, é Rondônia, viu, meu garotinho? Rondônia, galera de Rondônia aí. Anote esses dias, dia 1º, dia 3 de setembro, um dia para você fazer essa prova. Lembrar de quê? Do lado da sua prova, ter lá a tua geleia de mocotó, só alegria, ou um chandelle. Eita, gota, seu chandelle é um clássico, né? Ou depois o Nesquik de morango, também pode ter, viu? Vai ter tudo isso lá, tranquilo? E aí, galera, você vai fazer essa prova com muita alegria, tá? Eu espero que vocês estejam lá fazendo essa prova, lembrando de nós, professores, né? Todo esse detalhezinho para vocês. Quero deixar aqui meus agradecimentos à equipe aqui do estúdio, à equipe do Revisa, tá? Eu sempre finalizo essas minhas aulas deixando esse agradecimento. Um abraço ao meu diretor que tá aqui, meu amigo Luque. Fala oi, Luque. Oi! Oi! Oi, Lucas. Nossos amigos falam. Ah, não pode. Mas olha para quem. Porque a galera que tá aí na inclusão, né? Tá o pessoal dos sinais, vocês estão vendo só fazer, mas a galera quer escutar. Fala oi! Oi! Oi também! Opa! Pronto, então fica aí meu agradecimento aí, a galera aqui da parte de Libras, fazer esse papel maravilhoso. Semana que vem tem mais aula. Vai ter aí uma nova programação que é passada para vocês. E se Deus quiser, vai nos abençoar para a gente estar aí novamente, professor Gustavo Pinheiro, dando dicas importantíssimas. E não esquecendo, olha o Hobbs, garotinho. Na próxima semana estamos aí. Beleza, galera? Um abraço para a galera de Rondônia e até mais. Fui!